Fala galera, e aí, tudo bem com vocês? Espero que tudo bem. Vamos falar um pouquinho a respeito aí das criptomoedas, que são ativos que têm chamado a atenção aí nos últimos tempos, com muita gente voltando as suas atenções aí de investimentos, de especulação para essa classe de ativos em virtude aí da grande rentabilidade que eles tiveram nos últimos tempos. Obviamente, como todo e qualquer ativo de mercado financeiro, a gente precisa necessariamente seguir com os mesmos tipos de cuidados e entendimentos acerca do que a gente está percebendo e vendo ali no mercado, no aqui e no agora, né? Então, gerenciamento de risco, gerenciamento de trade, gerenciamento de capital, certo? Mas vamos lá, vamos começar com o primeiro deles, o nosso querido Bitcoin, que na verdade é o grande benchmark aí do mercado. Como a gente vai ver aí, já nesse gráfico que vocês estão vendo, um gráfico diário do Bitcoin, a gente vai perceber que a grande maioria dos ativos com maior ou menor grau, né, de aceleração estão repetindo esse tipo de movimento, né? Sendo que pouquíssimos diferenciam-se aí do que a gente está vendo, certo? Mas vamos dar uma olhada nele. A gente percebe, né, galera, que aí então, desde o finalzinho aí de janeiro, nós tivemos essa pernada de alta gigante aí, né, quando o mercado de Bitcoin chegou a fazer um fundo na região do 38.500, subindo aí, batendo até o dia 14 de março deste ano, aí no patamar de 73.794. Isso aí nos dá uma rentabilidade média, mais ou menos, pessoal, de nada mais nada menos aí do que em torno de 90% mais ou menos de rentabilidade. Uma coisa absurda, né? Uma pernada de alta contundente, com muita força aí compradora, entrando nesse movimento, principalmente nessa região inicial, né? A gente pode ver depois, gente, algumas regiões aí de impulso altista, mas depois, o que aconteceu, né? O mercado começou a ter uma diminuição drástica aí de volume. Vocês podem ver nessa linha aqui amarela, é uma média de 21 períodos sobre um gráfico diário, e a gente percebe o quanto, né, que a partir do momento em que fez o topo e fez esse fundo aqui, aí no dia 20 de março, e o mercado começou a subir, a gente percebe o quê? O volume não seguindo a mesma ordem, né, pessoal? Então, menos interesse, menos players aí dispostos a pagar valores mais altos aí para esse mercado. Naturalmente, o que a gente tem? A gente tem aí a abertura de correção. Então a gente está vendo aí que principalmente a partir do topo aí no dia 14 de março, nós tivemos aí na sequência uma correção, que parou aí no dia 19 e 20, e aí nós tivemos aí a grande falha do topo, né? Dentro de uma estrutura de movimentação de tendência de alta, pessoal, é natural que os topos e fundos eles sejam ascendentes, sempre, mostrando saúde e mostrando força da tendência. Na medida em que a gente tem aí uma falha de topo ou uma falha de fundo, a gente tem um primeiro sinal, um sintoma de que alguma coisa está acontecendo com aquela força da tendência, certo? Se efetivamente isso aqui é uma inversão ou não, a gente só vai saber com o tempo, ok? Mas por enquanto nós temos aí uma sinalização de fraqueza a partir aí da formação do topo principal aí deste movimento, ok? É claro que, como vocês estão vendo aí, nós temos aqui esse fundo, ok? E se nós confirmarmos aqui a formação do fundo neste patamar e nessa região onde a gente está vendo aí que está se estabelecendo, neste momento, possivelmente a gente vai ter o desenho de uma figura sem tendência, né? E aí aumentem muito a probabilidade de nós termos aí uma região de acumulação entre os 61 mil e os 73.794. Como a gente já viu em alguns momentos aqui, como por exemplo, em dezembro do ano passado, quando nós tivemos aí uma grande acumulação que se formou no ativo antes de nós termos aí a movimentação atual de alta, certo? Então, assim, por enquanto, a possibilidade de continuidade ela ainda está presente, porém num grau aí em que talvez tenhamos uma acumulação se desenhando.
Além disso, né, galera, como vocês podem ver aqui em branco, nós temos aí a figura de um triângulo simétrico, que é um triângulo de indefinição e que mostra a possibilidade deste mercado andar para qualquer um dos lados, certo? Pela teoria, né, gente, se esse triângulo aqui for rompido para cima, a gente tem aí um alvo mais ou menos na casa dos 90K, certo? Que seria a amplitude desse triângulo. Ao passo que, se porventura nós perdemos aí o fundo da região do 61, nós temos a formação de um pivô de baixa, é uma figura aí de força baixista bem significativa, galera. E aí o primeiro alvo deste pivô de baixa aí vai ficar justamente na região aí dos 50, 600 mais ou menos, tá? Então, neste momento, o Bitcoin segue com uma certa indefinição, existe a possibilidade de havermos aí uma acumulação acentuada deste ativo, pelo menos por enquanto, e vale observar justamente aí os rompimentos dos extremos, seja da resistência aí no 73794, seja do suporte na região dos 61 mil, certo? Por enquanto, na minha opinião, nada a ser feito, certo? Até que tenhamos uma definição dessa movimentação. Mas vamos dar uma olhada em alguns outros ativos aí. Ethereum, pessoal, vejam só como nós temos aqui um desenho, uma formação muito parecida com o Bitcoin, né? Aqui nós temos novamente a falha do teste de topo, né, galera? A formação aqui de uma região de suporte e atualmente o mercado desenhando aí uma indefinição de movimento, né? Uma figura aí sem tendência definida. Assim como no BTC, vale aguardar aí o mercado se definir em relação a algum dos lados aí, certo? Eu esperaria um rompimento do suporte ou um estouro com confirmação da resistência para a gente ter aí a possibilidade de fazer algum tipo de trade. Claro que, se alguém quiser aí, né, pessoal, trabalhar dentro desse range, também é possível, tá? Mas isso aí não é muito do meu estilo operacional, então eu acabo deixando de lado esse tipo de operação, ok? Mas vou ficar extremamente atento nos ativos em relação às resistências e suportes aí para ver qual tipo de comportamento eles vão ter. A Shiba segue exatamente o mesmo desenho, apesar de a gente ter aqui um tiro, né, em linha reta aí, praticamente de 90 graus aí da Shiba, mas a gente percebe também, igualmente assim como no BTC, a falha de teste de topo, né? Como vocês veem aí, ok? Lembrando que a perda aí do fundo do 2367 gera um pivô de baixa, que aí mostra um alvo bem significativo, possivelmente aí voltando para dentro dessa região grande de acumulação que a gente teve aí, a partir de novembro até mais ou menos metade de fevereiro do ano passado. Ok? Por enquanto também nada a fazer. Vamos se aguardar aí e ver como é que o ativo vai se comportar em relação a essas zonas de suporte e resistência. A Matic, pessoal, a Matic ela está com uma sinalização de baixa mais significativa, né? A gente tem aí o acionamento de um pivô de baixa aí da Matic, né, pessoal? Como a gente percebe aqui nessa linha amarela, a perda de fundo, e aí o desenho do pivôzinho de baixa aí bem delineado, né, com o seu swing aí. E aí, né, galera, a gente vai ter aí alvos bem mais significativos em relação ao pivôzinho que se forma, certo? Vamos dar uma olhada aí nos possíveis alvos que a gente tem para essa operação. A gente tem alvos aí, né, gente, bem ousados aí, né, com ela inclusive voltando aí para baixo do 0,50. Claro que, né, gente, para isso aí efetivamente acontecer, precisa haver perdas aí significativas de zonas de suporte aí que a gente vai vendo ao longo do gráfico. Né? Mas esse é um ativo exemplo de uma aceleração em relação ao BTC, né? Enquanto o BTC ainda não desenhou definitivamente a questão de uma inversão aí da tendência de alta e o acionamento de pivô de baixa, na Matic a gente tem esse acionamento ainda bastante inicial,
né? Mas aqui vale ficar atento caso ele confirme a perda desse fundinho aqui que se formou, dessa mínima aí que se formou no 0,87. E aí, né, galera, o que corrobora um pouco isso, ou até mesmo deixa assim o mercado um pouco mais em dúvida, é essa grande decréscimo aqui de volume, né? Como se estivesse assim sem haver um comprometimento maior dos players em relação às suas posições. Tá? Enfim, então isso vai ser meio que no geral aí da gente observar a queda de volume aí em todos esses ativos. Tá? Isso pode ter vários efeitos e várias leituras possíveis, mas aquela que me parece um pouquinho mais pertinente é justamente um momento de stand-by para ver até onde esse mercado vai ou pode ir em termos de entrada ou reentrada de players, tá? Certo? Então aqui a Matic está querendo dar uma entrada na ponta vendedora, um pouquinho diferente dos outros ativos que a gente está vendo. A Near aí, Protocol, ela está seguindo aí o mesmo padrão de falha de teste de topo, né, como vocês podem ver aí. E a gente já percebe também, assim como tanto no BTC quanto no Ethereum e na Shiba, etc., a perda da média de 50 períodos aí num gráfico diário, que é bastante significativa. Mas, do contrário aí de boa parte dos ativos, a gente ainda não tem essa média de 50 períodos virando para baixo, né? Então ainda temos a possibilidade de uma segurada nessa região de suporte e uma retomada aí dessa movimentação de alta. Né? Lembrando que aí a região do 9 e do 8,80 aí são regiões bem importantes de suporte e resistência, e mais embaixo aqui o 4,37 e o 4,80 também. Tá? Um suporte intermediário aí na região do 6. Ok? Assim como o BTC e Ethereum, eu esperaria uma definição da movimentação aí e a confirmação de um estouro da região de suporte ou da região de resistência para a gente poder fazer alguma entrada ou pensar em alguma entrada. A Binance Coin, pessoal. A Binance Coin nós temos também, parecido aí com o BTC, uma pernada de alta significativa, uma região de resistência e a falha do teste de topo anterior. Lembrando que numa tendência de alta, a gente precisa ter uma sequência de topos e fundos ascendentes. Então, topos mais altos que os topos anteriores e fundos mais altos que os fundos anteriores. Gente? Então, o que a gente tem nesse momento? Muito parecido com o BTC. Nós temos a possibilidade de ainda uma permanência dentro de uma zona de acumulação. E nós temos aqui a falha do topo, porém, um fundo ascendente. Então a gente tem aí uma indefinição nessa movimentação, uma região de falta de tendência nesse momento direcional. Ok? Então, da mesma maneira que os outros ativos, eu também aguardaria aí a confirmação em relação a suportes e resistências para poder pensar em fazer alguma entrada. Ok? Por enquanto não faria nada. Grande possibilidade de termos aí mais um período de acumulação dentro dessas duas resistências aí, no 645 e na região aí do 490 até o 510, 515, ok? XRP. A XRP, gente, diferente um pouquinho dos ativos aí gerais das criptos, ela se mostra dentro de uma grande zona de acumulação aí, né? Apesar da gente ter aí algumas perdas desse retângulo e umas tentativas aqui de superação desse retângulo, ela continua presa dentro dessa sequência grande aí, que vem aí desde início de novembro do ano passado, né? Então a XRP é um dos ativos que eu não recomendaria nenhum tipo de operação, porque ele está muito preso e capturado por esse movimento lateral, ok? Solana, galera. A Solana, diferente um pouquinho do BTC, ela tá muito próxima aqui dessa região de topo, né, gente? E ela tá com um desenho ainda bem delineado em termos de alta, né, com inclusive micromovimentos indicando ainda a sinalização altista, certo?
fundo aí acima do fundo anterior e o topo muito próximo da região do topo anterior. Né? Algumas zonas aqui de volume mostrando impulsão de movimento, ok? Mas nos últimos dias aí a gente percebe uma leve diminuição da questão do volume e da implicação dos players nesse ativo. Então vale sim ficar atento, né? Ele está fugindo um pouquinho aí da movimentação de uma região sem tendência aí, por exemplo, que nem Bitcoin, Ethereum, etc. Porém, a gente ainda tem a possibilidade de ter uma pequena acumulação aí nessa região. Tá? Então, vale ficar atento aí em relação à Solana também. Tá? Muito próximo aí de uma definição para esse cripto ativo. Cardano, galera. Cardano, assim como a Matic, né, tá querendo acionar um pivôzinho de baixa, ok? A gente percebe aí essa pernadinha aí na sequência aí do dia 7 de fevereiro até a formação aí do topo principal aí do movimento no dia 14 de março. A gente percebe aí que as correções já estão estourando retrações de Fibonacci bem importantes, inclusive aí a retração de 618, mostrando sim que existe uma possibilidade da gente ter essa correção de toda essa perna de alta, né, que se iniciou aqui, e possivelmente a gente pode vir a buscar aí a região do 0,47, 0,45, ok? Aqui vale a gente esperar a confirmação, né, se efetivamente vai ter entrada de força vendedora na perda aí da região de suporte. Eu ainda aguardaria aqui a perda da região do 0,55, tá? Para pensar em algum tipo de movimentação de venda, ok? De novo, né? A grande dificuldade do mercado é isso aqui, né, pessoal? É a diminuição contundente do volume. E aí nos leva a algumas dúvidas do tipo, isso é exaustão de movimento? Isso é desinteresse? Isso é stand-by? Isso é ausência de players renovando lotes ou retomando posições? Enfim, a gente só vai saber disso mais adiante, né? Mas por enquanto a gente segue com essa zona de indefinição e conflito aí em relação ao volume que não está nos dando embasamento ainda para os movimentos que estão se construindo. Avalanche, pessoal. Avalanche, a gente tem aí a perda de uma linha de tendência aí formada aí em outubro do ano passado. Né? A gente tem aí a média de 50 períodos acima da região dos preços, já com uma virada para baixo, ok? Mas ainda nós temos uma estrutura ainda altista estabelecida. O que chama atenção de novo é isso aqui, né, pessoal? Vejam só as barras de volume, tudo nessa região aqui de acumulação e que depois, né, pessoal, apesar do mercado se manter aqui ainda dentro dessa região, a gente percebe a descontinuidade, né, de entrada de players ou de manutenção de posições ou posicionamentos sendo feitos e renovados, né? Então isso deixa esse mercado novamente com uma dúvida em relação ao stand-by ou que está se construindo aí nas entrelinhas dele, ok? Dodge, pessoal. A Dodge, ela tá com uma estrutura muito parecida com aquele outro ativo que está com uma movimentação altista intacta, né? Porque nós temos aqui uma região de topo anterior e uma região de topo anterior mais alto, uma região de fundo, e aqui a gente precisa ver se vai confirmar o fundo aonde está se desenhando neste presente momento. Tá? Confirmando aqui a região de fundo, seguimos aí com uma tendência de alta bem delineada, ok? Mas para isso a gente precisa ver onde esse mercado vai se estabelecer. A Dodge segue com um desenho altista ainda bem delineado, a gente não tem uma figuração ainda de perda de tendência ou de tendência indefinida, indefinição de tendência, certo? Mas como todo esse mercado ele está abrindo espaço para correção, vale ficar muito atento em relação às movimentações. E de novo, né, gente, nós temos aqui, apesar de algumas figuras de impulso aí, nós temos aí no grosso do movimento um volume abaixo da média aí de 21 períodos.
né? Então, de novo, fica aquela questão sobre o que tudo isso está significando e para onde esse mercado está arrumando e querendo rumar, né? Então, assim, posições de compra acima somente com confirmação da região de resistência aí no 0,22, 0,23, ok? E venda, né, gente? Aí, se perder a região aí do 0,12, 0,13, tá? Por enquanto, DOD com sinalização de alta ainda definida. A MKR, seguindo um pouco a DOD e aquele outro cripto que a gente conversou, ela tá num tirambaço de alta ainda estabelecida, né? Só que, gente, em relação à MKR, fica mais gritante a questão da perda de volume, né? Vejam só como no grosso desse mercado, para esse ativo, a gente percebe que normalmente, né, são raros os movimentos que a gente tem estouro de volume. Na sua média, ele tem ficado abaixo da média de 21 períodos, né, em relação ao volume. Então isso meio que dá uma certa desconfiança se esse movimento aqui, apesar de ter sido contundente, se ele tem força ou subsídio para permanecer ou se subiu isso aqui no vácuo da especulação aí que a gente percebe desses mercados aí nos últimos tempos, tá? Então assim, a gente tem uma estrutura de alta intacta, nós tivemos aí um tirambaço aí quase que também em 90 graus de alta, né? E a gente teve aí a grande resistência, pelo menos formada até então, tá? Que foi justamente aí agora no domingo, no dia 31 de março, certo? Então a gente precisa ver aí se efetivamente o mercado vai definir alguma coisa. O interessante aqui é, para compra, esperar esse rompimento da resistência e, se possível, com entrada maior de volume, tá? Para a gente não ser pego de surpresa aí nesse ativo, mas vale ficar atento a ele. Certo, gente? Então aí foram alguns recortes aí de alguns ativos, né? Ativos que eu estou monitorando e que eu estou aguardando aí movimentações. É claro que efetivamente o que nos deixa um pouquinho aí justamente desconfortável no entendimento e na constituição de algum posicionamento é essa questão do volume aí em alguns ativos com maior corpo e importância de comprometimento dos players, a gente percebe algumas movimentações sem tendência definida. Então isso é uma coisa que efetivamente incomoda e traz aí um pouquinho de desconforto em relação aos posicionamentos que a gente pode estar realizando e fazendo, certo? Então, acima de tudo, é ficar esperto no mercado, é não queimar cartucho antes do tempo. Talvez valha a pena pagar algum pedágio em relação a alguns posicionamentos, ou seja, aguardar confirmações das movimentações, porque ele está sinalizando alguma coisa que a gente ainda não percebe. Seja um período maior de acumulação, seja uma exaustão desse movimento, dessa pernada de alta que foi sistemática em todos os ativos nos últimos tempos, nos últimos meses, aí, principalmente a partir do final do ano passado, certo? Ou pode ser também a não renovação de novos players nesse mercado. Enfim, então, na verdade, a gente ainda não tem definido qual o significado disso tudo. Então, por isso que vale muito a pena a gente ter cuidado em relação aos posicionamentos que a gente vai fazer. Stop loss, alvo de mercado e realizações parciais são instrumentos que possivelmente vão ajudar muito aí nesse mercado nos próximos tempos, até efetivamente a gente ter uma definição melhor aí, direcional ou não, certo? Valeu aí, obrigado pela atenção, seguimos aí adiante. Abraço, falou!